qual é a expectativa que vocês têm, pelos dados que vocês têm analisado, de reversão dessas altas de preço? Bom, agora tudo bem, talvez seja um momento muito atípico, o gás disparou, mas daqui a pouco o gás deve voltar a alguma normalidade, ou não? Vai seguir uma pressão de commodities energéticas em patamar mais alto que vai seguir pressionando as margens dos produtores? Essa pergunta é bem interessante hoje, porque vamos imaginar que a própria cotação do gás natural ele volte a cair agora. Chegaram ao acordo na Europa entre a Rússia e o bloco, e o Putin resolveu abrir a torneira do gás natural e as cotações na bolsa eles acabam caindo. O problema é que todo esse efeito que vem nessa cadeia, ele causou uma reação que foi o fechamento de muitas fábricas. Então, para você reativar essa fábrica, não é só Fábrica de fertilizante. Fábrica de fertilizantes. Europa, Estados Unidos, a própria CF Industries, que é uma gigante, fechou grande parte das fábricas, um pouco afetada pelo furacão Aida também em Louisiana, mas na Europa a Yara reduziu em 60% a produção de amônio, dispensou funcionários, colaboradores. Então, para isso ser retomado, eles precisam ter uma segurança que a demanda vai continuar. Como o Vicente disse, houve uma janela de compras já, deve ter uma redução na aplicação de fertilizantes para esta safra agora, para tentar segurar um pouco do fertilizante para a safrinha do milho, para a safra de trigo e para a safra de soja 23. Agora, a recuperação do mercado, como disse o presidente da Yara, que é uma das maiores do mundo, antes de 2023 seria quase que uma utopia. Até porque a China ainda está numa curva ascendente com a crise de energia, está restringindo exportações de fertilizantes e herbicidas. A Rússia foi no caminho, apesar da Rússia o impacto ser de menos de 3%, mas eu acredito que a Rússia se antecipou a uma demanda maior que poderia ir para o país, já que a China vai limitar. Então, colocando o que normalmente acontece, que são aumentos de área de plantio no mundo todo, a China limitando as exportações nesse momento, que é a aquisição de insumos, e a demanda tentando migrar para a Rússia já se antecipou e também vai limitar as exportações. Então, nós temos os dois maiores players de mercado de fertilizantes do mundo colocando limitadores nas exportações, grande parte das indústrias na Europa e nos Estados Unidos também com deficiência. Os Estados Unidos também está restringindo exportações de fertilizantes, não cabe só aos países asiáticos. Então, ano que vem será um cenário de bastante aperto ainda, talvez os preços voltem a cair no segundo semestre, mas aí entra a restrição de oferta. Cara, assim, é impressionante. Assim, eu fico pensando com os clientes que vocês têm, que vocês prestam consultoria, né? Qual é a principal preocupação deles? Falando do agronegócio, claro, tem várias culturas, mas qual é a principal preocupação do pessoal hoje? Eu acho que é a questão da previsibilidade mesmo. O que acaba acontecendo, que a gente traz para esse cliente, que a gente traz a consultoria, é a gestão de risco. Então, sim, no passado, o que acabou acontecendo muito dentro do mercado do agronegócio, é muito comum o produtor se antecipar às vendas para garantir uma determinada quantidade de receita, para que ele possa comprar os insumos, e aquele restante de produção que ele teve é a parte de resultado para ele pagar os custos e despesas e sobrar a margem líquida. Então, quando ele começa a fazer essa relação entre compra e a venda a prazo, né, a venda futura, ele tem muita incerteza, e a gente tenta trabalhar exatamente para diminuir os riscos dessa incerteza que ele tem, porque é um problema. Quando ele vende, ele está se comprometendo com a entrega física, e quando ele compra, se ele não fechar a parte da receita, ele está com uma ponta descasada, então ele tem a despesa dele definida e a receita não. Então essa relação de troca pode melhorar ou piorar. Então, o que eu acho hoje a maior dificuldade do produtor é a questão da previsibilidade. Talvez o Ale até tenha uma opinião adicional à minha. Mas da previsibilidade dos insumos, na parte da produção, não da receita. Imagine, por exemplo, soja, café, milho, algodão talvez menos, mas as que são commodities alimentícias, né, têm uma estabilidade de demanda muito maior do que de metais, por exemplo. Então, acho que a previsibilidade da demanda, estou perguntando e refletindo ao mesmo tempo.
a previsibilidade de demanda dessas commodities agrícolas, eu imagino que seja muito mais estável. Então a dificuldade está na previsibilidade do insumo, né? De chegar de conseguir ter fertilizante para produzir. Né? O que a gente pode falar, Lê, desculpa. É mais ou menos isso, porque a commodity agrícola e a commodity soft, ela tem a sazonalidade pelo lado da demanda. É mais fácil nós termos uma previsibilidade na oferta que nós vamos ter na sazonalidade americana e aqui da América do Sul. E a demanda fica a cargo principalmente da China. E como a China ela vive um momento turbulento, ela vem para o mercado, ela vem para o jogo de uma maneira muito inteligente. Então ela consegue segurar compras utilizando estoques estratégicos. Então isso dá uma incerteza de qual realmente é o estoque que está na China. Quando que ela vai voltar às compras? De onde que ela vai fazer essas compras? Brasil ou os Estados Unidos? Agora nós estamos vendo que ela adiou as compras desde o meio do ano, ela praticamente se ausentou do jogo, voltou em alguma coisa pingada agora, e isso está colocando uma oferta maior do que a expectativa inicial. Safra brasileira, estimativa de recorde, mais de 144 milhões de toneladas. Safra americana, amanhã sai um relatório do Departamento de Agricultura lá, deve trazer uma revisão para cima na produção. Estoques de passagem americanos vieram acima da que o mercado esperava, apesar de estar muito ruim ainda, e agora a China compra um pouco no Brasil, compra um pouco nos Estados Unidos, vai alongar as compras o máximo que ela conseguir e vai diminuir os programas de exportação. Então a tendência dos preços, se esse cenário se manter por muito tempo, é de queda na bolsa. E aí entra o basis, o diferencial de base, para poder compensar essa queda na bolsa. Então não é tão certo assim a demanda de commodities agrícolas como parece. Talvez em nível macro, sim, mas para o produtor que tem que decidir o que fazer com o dinheiro e com a lavoura todo ano, não seja tão simples assim essa equação, né? Isso, exatamente. Pode agregar aí, Vicente. Só para adicionar um ponto, o que eu, a Lê, a gente mais trabalha com o produtor é a situação de relação de troca. Porque a questão da receita, a soja saiu de 150, foi para, sei lá, 180 reais. Isso só vai ser traduzido se a relação de troca da quantidade de soja e de receita que ele teve for maior do que a despesa dele. Porque se ele teve a evolução da receita, mas também teve a evolução do custo no mesmo patamar, então a lucratividade dele não melhorou em nada. Então a nossa briga é sempre pela melhora da relação de troca. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.